Bom dia, bem-vindo a todos. Obrigada por se juntar a nós para a nossa terceira sessão do laboratório hoje, que é um projeto, é um evento patrocinado pela Coalizão de Religiosos, e isso é o grupo de 24 ONGs que tem autorização ou acreditação com as Nações Unidas para avançar a justiça, a paz e a integridade através da missão compartilhada. Muitas congregações de padres, irmãs católicos e também os parceiros na missão. E nós nos juntamos hoje, conforme a gente tem se juntado durante toda a semana, para oferecer um showcase, por assim dizer, as nossas respostas coletivas que vêm de diferentes espaços do mundo e algumas das revisões voluntárias, apresentações que têm sido apresentadas e compartilhadas por vários dos como sociedade civil e as nossas boas práticas para os Objetivos Sustentáveis, ou os SDGs. Então, para cada dia dessa semana, nós temos um foco em um dos ODS, que é uma prioridade para esse fórum de alto nível em desenvolvimento sustentável. Hoje, o nosso tema ou o nosso foco é ODS número 8, que assegura oportunidades para trabalho decente e digno, bem como economias sustentáveis. E em algum lugar, quer dizer, crescimento econômico, em outros lugares, nós vamos ouvir e que estão preparando com outros membros da sociedade civil nos seus países para ter input e fazer uma contribuição à resposta da sociedade civil a esses relatórios e também compartilhar com todos vocês as reflexões e os trabalhos que estão sendo feitos nos seus países para avançar o progresso, para conseguir esses ODS. Hoje, especificamente, nós vamos ter o prazer de ouvir a Ida Colombo, que é uma das irmãs, ela é membro do IDG International, ela vai falar sobre a África do Sul. Nós vamos ouvir a Norma Beatriz, que é uma parceira em missão da congregação de Notre Dame. Ela vai falar sobre El Salvador. Também vamos ouvir o Oscar Moreno, que é um missionário claretiano. Ele também vai falar sobre El Salvador. Outra irmã, uma irmã Cambone, vai falar sobre Etiópia. E o Nicolas, que vai falar sobre a Indonésia. Sem mais, e a Ida Colombo vai começar a sessão hoje com os comentários dela, que tem a ver com o ODC número 8,
trabalho decente e economia sustentável, baseada na sua experiência na África do Sul. Obrigada, Tereza, mas eu vou falar em espanhol. A África do Sul fala que o mercado de trabalho é conhecido pelas proteções fortes e pela criação de cortando a burocracia, eh, valores justos, e nós precisamos disso para lidar com esses desafios e para ter um mercado mais competitivo e produtivo. Como você sabe, a África do Sul é a, seg a segunda vez que não participou no HLPF em Nova York, mas eles publicaram os seus VNR. Então, eu participei no relatório através da Confederação de Sindicatos Internacionais que trabalha em toda a África, e nós publicamos um relatório onde nós comunicamos que a África do Sul está muito lento, está indo muito lento em direção aos ODS. Nós queríamos lembrar o governo que a agenda termina em 2030, então a gente não tem muito tempo. Há algumas melhoras, mas ainda há uma lacuna de valores entre vários grupos, principalmente mulheres. Em todas as melhoras são boas no papel, mas não estão corretas. E aqui diz que os trabalhadores precisam de uma qualificação melhor e eles querem compartilhar o trabalho doméstico. Isso, o que eu estou compartilhando, é parte do relatório. Eu falei que eu estava lendo uma afirmação. Outras coisas, a América do Sul é um país de salários médios. Isso não leva em conta as desigualdades e nós precisamos levar em contato que a África do Sul é o país que tem a maior desigualdade do mundo. Então, essa é a situação. Se você tudo você tem, se você tiver no grupo de salários mais altos, mas se você pode ter uma falta das necessidades mais básicos, tudo que é necessário para uma boa vida.
eu moro em Mamelonde, no Vale, 20 minutos de distância de Pretória. É uma municipalidade que foi criada no apartheid, onde os pretos foram segregados. Muito embora o apartheid terminou, essa realidade permanece e as pessoas brancas aqui pode serem contados no tem menos de 5 pessoas. Nós temos vários problemas sociais, nós não temos acesso à água, eh, esgoto, tem muita utilização de drogas, e principalmente com os jovens. Outro problema é a falta de atenção aos imigrantes que vêm de Zimbábue, Malawi, Uganda, Lesoto, Moçambique, que moram aqui, porque o aluguel é baixo. Então, é como são explorados. Também são falta da desigualdade social que não é mencionado. No VNR, eles mencionam falta de emprego, desigualdade e pobreza são os principais desafios. Eu também mencionei que o país está indo para frente devagar demais. Não há programas para criar postos de trabalho para os menos qualificados. Mas a pergunta que eu me faço é o que acontece nos lugares anteriores. As áreas. Por que não temos dados sobre o desemprego? Porque o desemprego é um dos dados que o VNR está usando para calcular todos os indicadores. Então, que dados são usados para calcular o desemprego no VNR? Quando eu perguntei para alguns amigos, eles não têm essa informação, porque é parte da municipalidade. Talvez não tenha dados antes de Mamelodi, porque muitos não estão registrados, mas foi publicado que uma população, 8%, 80% da população não tem empregos. Então, não pode ter crescimento econômico sem trabalho decente, principalmente para mulheres. A gente sabe que temos muitas desigualdades. Por exemplo, temos 70% trabalhando na parte de saúde, mas só 10% tem cargos de liderança. Esses dados são dados que vêm de Kampala. Isso também reflete o que está fazendo aqui. A revisão menciona que tem uma proteção para reduzir altos níveis de pobreza, mas isso não acontece. Por exemplo, nós alugamos uma sala e isso o dono tem 50 anos, ele não tem emprego e ele já tentou 2 vezes se cadastrar para uma pensão que é menos de $20, mas
ele não consegue por causa da burocracia, ele fala que não conhece ninguém e nós começamos uma presença de com esse treinamento que permite que a gente abra oportunidades e nós esperamos que isso possa crescer para uma grande árvore. É, por enquanto, um grão de areia. E as pessoas podem aprender diferentes qualidades e depois podem aprender a fazer cobertores, crochê. O inverno é bem frio aqui. Sabonetes, nós começamos a oferecer cursos de costura e de alfaiataria e também eh, sabonete. Nós temos máquinas manuais de costura por causa dos cortes. Todos os produtos são vendidos porta a porta, em mercados, em exposições que a gente organiza. As mulheres só precisam retornar o custo dos materiais que elas usam. O resto é delas. Os grupos são feitos compostos de mulheres sul-americanas e sul-africanas e também de Uganda, de Zimbábue. Recentemente, dois rapazes entraram. Eles têm mais de 50 anos e eles não têm nenhuma chance de achar trabalho. E a costureira, a professora, ela vem do Congo, então eles aprendem novas ferramentas e o projeto, então, é um lugar de crescimento e de autoestima. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Obrigada por ter essa oportunidade. Eu gostaria muito de agradecer. Muito obrigada por começar esse compartilhamento e nós realçamos vários pontos importantes, principalmente a forma de entender os nossos descritivos, os nossos dados e como isso ilustra a nossa realidade econômica. E como você falou, num país que tem desigualdades em termos de bem-estar econômico, onde há uma distância muito grande entre os ricos e os pobres, quando nós vemos as médias, nós compreendemos que todo mundo está em algum lugar no meio, por exemplo, e na verdade as pessoas estão aqui e ali, e a maior parte das pessoas está embaixo, mas os dados não ajudam a entender isso. A realidade que você mostra, compartilhando perspectivas de comunidades que provavelmente representam a maior parte da população do país. Então, pessoas que não estão sendo registradas, quando a gente fala sobre certos desafios como desemprego, por exemplo, e as diferenças em termos de gênero no local de trabalho. Então, muito obrigada por realçar ou destacar as realidades por trás dos dados. E também obrigada por essa forma de responder a essa realidade que a gente não enxerga.
e oportunidades, sustentabilidade para uma comunidade que não está sendo vista e não está sendo medido quando o governo resolve acessar. Agora nós vamos ouvir os nossos próximos palestrantes, que é a Norma Beatriz, que é uma parceira de missão da congregação de Montreal, e ela vai compartilhar essas observações sobre o SDG número 8 em El Salvador. Norma, a palavra é sua. Tereza, você me escuta? Será que a gente pode mostrar o meu PowerPoint? Agradeço a vocês por sua atenção. Eu vou tentar ser curta. Isso aqui é a minha resposta, depois de revisar criticamente o terceiro VNR apresentado pelo governo de El Salvador, que foi apresentado e, a nossa opinião, claro, é baseado na nossa participação e no treinamento que foi proporcionado. Então, nessa primeira imagem que vocês enxergam na tela, tem uma mulher. Vocês podem ver uma mulher, ela está olhando um lugar que foi demolido. Era um lugar de trabalho. E, de acordo com os últimos desenvolvimentos de políticas, você vê essa imagem com muita frequência. Rapidamente, para que a gente possa saber um pouco mais sobre El Salvador, principalmente onde é, porque eu sei que as pessoas estão em lugares diferentes do mundo. Aqui fica El Salvador e a principal cidade é São Salvador, está na América Central. Nós temos 6,3 milhões de habitantes, ou seja, nós temos uma densidade populacional muito grande. Nós falamos espanhol, mas há línguas indígenas nós temos um governo presidencial, nossa economia, nós moramos num clima tropical, é mais quente do que quente, e no sul estamos rodeados do Oceano Pacífico. Aqui temos católicos e evangélicos. Nossa economia é baseada no dólar e no Bitcoin. Essa é uma visão geral da estrutura do país e da sua população, nesse modelo econômico onde nos encontramos. Eu gostaria de lembrar, no nosso país, os esquecidos são muitos.
Pessoal, se tem alguém ouvindo português, por favor, coloque na caixa de bate-papo que você está ouvindo português, para eu saber. Aqui é Vivian, a intérprete, tá bom? Eu aguardo o comentário na caixa de bate-papo. Então, a revisão do DNR é muito crítica. Com essa opinião crítica, eu quero identificar as realidades que nós enfrentamos de acordo com o que os meus olhos veem, a minha experiência dita e principalmente aqueles que sofrem de pobreza e exclusão. Essas comunidades estão ao sul de São Salvador e eu trabalho com 10 comunidades que estão muito próximos do maior centro de desenvolvimento econômico. Eu gostaria de dizer o que eu achei e o que eu não achei. Eu encontrei medidas circunstanciais que beneficiam o governo e que sustenta um modelo econômico imposto pelo sistema de negócios. Nenhum elementos estão expressos para melhorar a qualidade do setor de trabalho, muito, que é indispensável numa economia igualitária. E eu falo sobre as deficiências que eu acho que são importantes. Então, trabalho decente, economia sustentável. Em primeiro lugar, eu vou dar uma olhada na dívida pública. Eu vi uma declaração de uma política normativa, mas nenhuma menção da dívida pública, quanto externa, tanto quanto interna. Isso é muito importante porque tem a ver com a dívida pública, que no final das contas é pago. Nós estamos falando sobre uma quantia que se tornou. Esses dados são confirmados. Também não achei nenhuma referência que vai ser vista entre 23 e 25. E também são os relatórios do Banco Central. Isso é muito importante, porque esse capital foi separado por cada trabalhador, na esperança de que eles recebam esse dinheiro de volta quando se aposentarem. E esses aspectos da dívida pública e esse dinheiro que é retirado do fundo de pensão afeta diretamente os bolsos dos trabalhadores, que isso reduz os benefícios como os medicamentos
escolas, unidades, etc. E sempre está afetando as pessoas com a renda, as famílias que tá em renda mais baixa, que não têm acesso à educação e nem a benefícios. O segundo elemento, não temos nenhum indicador que mostra alguma ação para superar essa desigualdade entre as pessoas. Então, isso é revisado no setor, isso tem um impacto direto na renda, e a mesma coisa é verdade para as empresas micro e grandes que produzem empregos e produzem, não falamos nada quando a desigualdade está presente. Isso é Isso não está aliviando o perdão, e isso justifica o aumento da dívida pública, como que eles vão pagar a dívida que eles têm de uma forma muito acelerada, e eles dão a lista de impostos novos que vão acontecer. E também os trabalhadores informais que foram testados e verificados pelo laboratório, e em julho, isso são dados muito recentes. Eu acho que esses dados foram coletados em maio, então o governo deve pensar como pagar essas dívidas. O trabalho nem é considerado no relatório, onde é uma das coisas que faz com que a produção social seja possível, e não está incluído nos indicadores de bem-estar. São as condições das pessoas são muito inseguras, e principalmente são mulheres que fazem esse trabalho. E é mais ou menos, é uma fatia grande do PIB, mais ou menos 3.900 milhões de dólares. Um estudo, muitas mulheres, elas trabalham em outras coisas depois de um dia de trabalho. Então, isso confirma que eles não têm reconhecimento. Precisam de um desenvolvimento baseado em qualidade e baseado em inclusão. Eu escolhi duas fotos aqui para ilustrar como que as pessoas cozinham na rua, porque elas precisam ganhar um dinheiro. Esse é o setor informal,
Sete de nove salvadorenhos, eles trabalham e eles têm reconhecimento, não têm reconhecimento, não têm uma contribuição para a economia nacional, mas não são reconhecidos e nem legitimados, embora eles contribuam para essa economia. Por que que esse setor não é reconhecido como um gerador importante de políticas, gera a sua própria produção e abaixa os custos para a população? E o plano para o plano histórico de São Salvador. Houve muitas pessoas que foram tiradas dos seus lugares e muitas pessoas perderam sua infraestrutura e com uma coisa que gerava renda. Esse plano oferece facilidades para novos investidores que estão vindo de grandes empresas, mas nenhuma facilidade e nem considera o setor que eu já mencionei. São 7 de 10 trabalhadores que não têm condição nenhuma. Desigualdade, isso é realmente um problema grande. Eles reclamam e na, os sindicatos cancelam as coisas, mandam os funcionários embora, a reclamação dos trabalhadores, eles têm problemas com a saúde da família, com a saúde mental. Hum, Nós temos muitas pessoas que perdem seus empregos como resultado de empréstimos internacionais. E quando uma empresa dessa sai do país, eles simplesmente fecham, mandam todo mundo embora, mas não reconhecem os benefícios que eles devem receber de acordo com a lei. Simplesmente a empresa vai embora. E tudo isso são problemas causados pela lei. E são condições para pagamento da dívida externa. Então, isso está tendo uma ordem econômica nova. Você pode ver uma demonstração que teve diante do Ministério de Trabalho, e aí você também pode visualizar como eles fizeram uma demonstração,
porque eles foram mandados embora. Eles receberam simplesmente uma carta: você não deve trabalhar hoje e você vai ser chamado em outro dia. E aí uma, você vê que os trabalhos, as pessoas estão sendo mandadas embora ilegalmente. Eles não seguem nenhuma exigência da lei. Então, essas empresas não estão seguindo o seu processo. As organizações, eh, esses processos não estão sendo seguidos e são posições de confiança. Eu estou chegando ao final da minha apresentação e eu vou concluir dizendo que o Salvador sempre vai ser dividido em dois: os pobres, os ricos, os não letrados, os que não sabem ler e escrever, as comunidades marginalizadas, os empresários, os pequenos negociantes informais, e a lista continua e continua e continua. E aqui nós vemos como isso está presente no nosso país. De acordo com estimativas dessa do banco, isso não a pobreza aumentou dramaticamente e se estima que mais de 20 mil el-salvadorenhos têm pobreza extrema depois da pandemia e eles vivem com o medo de voltar para a pobreza. Mas a gente não deve nunca perder a esperança. As comunidades onde eu compartilho a minha experiência e eu ministro, eu descreveria como pequenos empresários. E como não têm empregos formais, eles fizeram uma iniciativa, eles têm pequenas lojas e você consegue achar lojas em todos os lugares. Você pode ver pessoas, lugares para consertar as coisas, pequenos sapateiros. Então, com a falta de políticas desse setor, a comunidade cresce e encontra formas de trabalhar, embora eles ganhem muito pouquinho, eles contribuem para uma economia de subsistência, onde eu trabalho, eles sempre estão apoiando a comunidade, apoiando no esforço de criar uma economia para fazer com que as comunidades sobrevivam. A, eles participam muito nisso, acompanhando mulheres na sua iniciativa, ajudando para começar uma pequena cafeteria, um bar, fazer as tortilhas, comprar máquina de costura,
Temos outras iniciativas, damos aulas de educação sexual às famílias onde eu trabalho em extrema pobreza, vivem no sul do país, onde há pobreza extrema. E nós temos novas comunidades que surgem depois dessa violência e a lei que o governo criou para erradicar gangues funciona, é verdade, mas os problemas básicos que foram criados ainda existem, não lidaram com isso. Como que nós podemos ter trabalho decente se as iniciativas não estão sendo apoiadas? Nós vemos que o governo deveria incluir o setor formal nas políticas e nos dados que eu ofereci. Nós podíamos ver como a economia formal está e é muito ruim. E o governo não está prestando atenção para nada. A verdade é essa. Muito obrigada por sua atenção. Você deu uma lição sobre sobre a economia de El Salvador. Provavelmente se aplica a muitos países. E nós vemos em tantos os lugares que esse valor é muito importante. E nós temos a porcentagem aqui. Nós vemos, às vezes, só para pagar a dívida, nós vemos muitos governos que estão pagando mais do que os pagamentos do que eles conseguem investir na educação. Então, isso, na verdade, não é uma coisa que deve ser ignorada em qualquer país por causa dessa extração, por causa de pagamento de juros. E você também mencionou que eles vêm, fazem operações, depois vão embora, não se preocupam nem um pouco com os trabalhadores, com o meio ambiente, mas muito obrigada por compartilhar isso. E a economia dupla que está acontecendo. Se 7 de 10 trabalhadores estão na economia informal,
Essa é a economia verdadeira do país. E a troca de negócios e serviços, é, a troca verdadeira. Obrigada por nos ajudar a entender como a economia acontece para a maior parte das pessoas de El Salvador. Nós vamos continuar agora a ouvir dos nossos próximo palestrante, que é o Oscar Moreno. Ele é um missionário claretiano e ele vai também compartilhar os insights dele. Oscar, a palavra está com você. Bom dia, é um prazer. Saudades aqui. Eu estou na parte leste do país, mas os missionários claretianos estão em diferentes lugares. Estamos na cidade principal, em El Salvador, numa área que era muito pobre, mas agora se tornou rica. Nós temos uma paróquia ali que foi criada precisamente porque a área era pobre e agora está cercada por comunidades vulneráveis, mas temos outra parte onde eles se desenvolveram para a classe alta. E nós temos programas de treinamento e também trabalhamos na parte oeste do país, na área de desenvolvimento, por causa do terremoto que afetou essa área. Então, graças à ajuda, nós pudemos começar programas lá. E nós estamos na parte leste do país, onde eu estou agora. Eu não tenho muitas imagens para mostrar, mas eu quero agradecer a Norma por essa introdução maravilhosa de Salvador, mas eu quero entrar mais profundamente e eu também quero falar sobre. Eu vou falar sobre o VNR. Alguns mostram realidades. Os ODS, através de diferentes ações em diferentes áreas. Temos transformações acontecendo no país, agora é mais seguro, tem avanços na educação, na alimentação, no turismo, que é muito bom. Eu pude ouvir o representante do governo que apresentou El Salvador como um país desenvolvido.
inovação de tecnologia, o que o governo tem interesse, o que nós queremos colocar o ADS 13.8 em contexto. O governo está mirando saúde e bem-estar, tem avanços na saúde, na redução de mortes de bebês, atenção a assuntos cardiovasculares, a saúde pública tem se tornado melhor. Antes disso, havia equipes de cuidados com a saúde que foram eliminados. Nós ainda vemos algumas lacunas e antes desse governo tivemos melhoras, uma redução do índice de mortalidade para menos de 70% e em 2015 essa redução foi mais ou menos 42% e teve um aumento de nascimento de bebês que foram assistidos por pessoas profissionais. Mesmo assim, nós vemos que tem uma lacuna depois de 2015 que a gente precisa superar se a gente quiser atingir o ODS até 2030, principalmente se o governo continue. Vai ser muito difícil e é difícil que a mortalidade, o índice de mortalidade, a população, nós precisamos fechar essa lacuna. Aqui eu quero apresentar para vocês como alguns indicadores melhoraram a redução de mortalidade mortal, mas a redução é mínima. 97,70%, o número de nascimentos que são feitos com pessoas qualificadas. Então, 2021 cresceu para 10%, mas mesmo assim tem uma lacuna. Então, claro que melhorou, mas não é significativo. O que nós podemos dizer é que para garantir acesso universal a serviços de reprodução, se nós compararmos a situação com 2015, nós vemos que esse acesso foi 52 pontos. Então, nós vemos que há uma tendência para reduzir acesso. Nós podemos ver que não há avanços significativos no setor de saúde, mas uma redução pequena que afeta a população mais vulnerável.
por exemplo, 23,10. Claro que nós precisamos ir para os lugares onde há hospitais e centros de saúde, e esses centros de saúde estão sendo progressivamente fechados, como eu falei no começo. E se a gente estudar os dados, então nós temos 38 pessoas de 30 em 100 mil habitantes, tivemos uma redução e em 2023 nós vemos um, um aumento enorme em algumas áreas e é 68 por 100 mil. Então, como você pode ver, para você atingir o SG 3, nós estamos bem longe. E os relatórios não falam de igualdade de gênero. Isso é para isso para a proteção de mulheres foi eliminada e a promoção de direitos humanos, nós vimos que tem uma redução do plano do governo de o relatório fala que tem uma falta enorme de igualdade de gênero. Os direitos humanos precisam de muita atenção no país. E há muitos problemas, é isso que eu queria falar sobre igualdade de gênero, que não acontece. Não temos uma grande participação das mulheres em nenhum nível. Em 23, houve uma redução da participação de mulheres em contextos de liderança e em níveis regionais e locais. Nós vemos que a situação agora piorou. O número de mulheres representados em instituições e ministérios locais, as mulheres estão perdendo a sua representação. Chauvinista, machista, elas trabalham o dobro, recebem metade do salário. Essa representação
Agora eu vou falar sobre o ODS 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. Eu vou falar isso sobre a parte sustentável. Se não tem trabalho, é impossível desenvolver uma pessoa ou um país. Criação através de infraestruturas, construir aeroportos, infraestrutura importante, inovação, oportunidades para os jovens e o desemprego aumentou drasticamente, o trabalho informal aumentou demais, e nós estamos ouvindo dados de instituições internacionais para apoiar isso. O governo teve que drasticamente reduzir os direitos de trabalhadores por causa da pressão de grandes empresas e bancos estrangeiros. Então, você pode imaginar que nós temos mais de 10.000 pessoas desempregadas, comparando com o ano passado. Isso, como que isso é compatível e por que que isso é irregular? As instituições governamentais tiveram que reduzir o budget. Então, o setor de educação, de saúde, todos os apostolados que atendem às necessidades viram os seus budgets cortados, mas os ministérios, os militares aumentaram o seu orçamento. Então, o governo não está nem um pouco preocupado com os direitos dos trabalhadores. Por isso que mais dinheiro foi dado para as forças policiais e para o exército. A Norma já falou que a dívida externa era de, era milhões e milhões de dólares. O fato é que tem um aumento da dívida externa. E isso é devido a projetos de infraestrutura, uma coisa muito positiva, mas que não beneficiaram a população geral. Então, o crescimento, o índice de crescimento, de acordo com esse relatório, era o menor da América Latina e do Caribe. Então, nós vemos que o, a lacuna foi criada por algumas medidas do governo que estão prevenindo o governo de fazer alguma coisa positiva. Então, o PIB, o valor do PIB oferecido pelo governo, que teoricamente aumentou, não é uma coisa verdadeira. Em 2020 e 2021 havia sinais de crescimento, mas em 2025 houve um declínio, um crescimento negativo. Então, a pobreza cresce e se nós virmos a porcentagem de 39%
essa porcentagem aumentou e chega a 51,90 e coisa por cento. Então, esse é o crescimento do trabalhador informal. E o desenvolvimento do trabalho formal está proximamente relacionado, porque se o trabalho informal cresce e o governo precisa estabelecer medidas para apoiar o emprego formal, porque elas precisam sobreviver e procuram alternativas se elas saem do emprego. Você pode continuar, por favor? E o crescimento das pessoas que estão sendo mencionadas no PNR, eles falam sobre medidas para promover políticas e a criação de trabalho decente, atividades, e eles falam, mas o governo cortou o budget para isso. Eu não estou dizendo que os governos antes eram melhores no apoio de iniciativas empresariais, mas esse governo realmente mostrou que é pior para as famílias que estão trabalhando na parte informal. Existe um desequilíbrio aqui. Isso está crescendo em Salvador, tanto entre mulheres e homens. Você pode ver que em 2025 o informal estava 21% e no momento nós estamos com 40%. Isso mostra que esse desemprego está crescendo em El Salvador. O que nós podemos dizer que nós podemos nos perguntar se essas prioridades correspondem às necessidades reais, principalmente para comunidades periféricas em geral. Eu vejo que o governo está alinhado com as necessidades de desenvolvimento sustentável da população salvadorenha, mas tem um longo caminho. O governo tem as suas prioridades, mas o governo não está falando a verdade. O governo faz o que é interessante para eles. É, infraestruturas e por causa dos cortes para ajudar instituições educacionais, mandar pessoas embora, etc. Eles não estão prestando atenção à sociedade civil e a sociedade civil não está sendo ajudada. Há muitos setores, não só nesse SDG, mas em muitos, há muitos setores que estão ficando para trás nessa, nesse arcabouço. Você pode continuar, por favor? Um, um progresso, acesso, principalmente à juventude, e a presença do governo é um avanço muito grande.
Um exemplo é que eles proporcionam alguns tablets para algumas escolas, mas esses avanços não estão cobrindo as necessidades fundamentais que precisam ser endereçadas, porque há pouquíssimas fontes de renda. Então, há um tipo de segurança que dá um tipo de estabilidade ao país comparado com a época dos gangues, que, claro, é positiva. Há lugares onde não era possível entrar e agora é, mas nós precisamos nos perguntar quanto tempo vai demorar e o quanto é necessário para Salvador tomar medidas e oferecer essa nova segurança. E nós temos uma violação de direitos humanos que está afetando a maior parte da população. Porque, claro, que esse governo tem orgulho da segurança, mas o custo é que a população não pode fazer demonstrações, não pode falar dos direitos humanos ou do ambiente. Precisamos investir nas pessoas que estão em comunidades vulneráveis. Precisamos promover os direitos humanos verdadeiros, não só para as comunidades privilegiadas. Precisamos respeitar a dignidade das mulheres. Temos que ter projetos que colaboram com o avanço dos ODCs, até antes deles serem utilizados. Graças ao ECLAR, nós temos desenvolvido um projeto de residências, outro projeto adotando crianças, foi, na verdade, apoiando nós. Não era só isso, foi uma forma de apoiar famílias para que as mães poderiam investir o dinheiro numa pequena lojinha e as claretianas, então, ajudariam no desenvolvimento da loja para eles terem uma renda. Então, lojas e trabalhos comunitários onde as pessoas podem ser treinadas em valores cristãos, ou, por exemplo, aprender contabilidade. Então, a gente poderia ter uma educação integral do ser humano possível, baseado na espiritualidade samaritana. E o trabalho que nós estamos fazendo engloba
saúde, educação, valores. Nós também oferecemos bolsas para crianças em comunidades excluídas ou subdesenvolvidas, para que possam ter acesso à educação e a conseguir um trabalho decente, principalmente para as mulheres. Promovemos as mulheres no empresariado, apoiando para que possam ter uma renda permanente, um trabalho, e a gente conecta isso com outros SDGs, como comunidades sustentáveis, que é o SDG 11. Nós ajudamos as comunidades para trabalhar com os projetos. Nós queremos eliminar formas de discriminação, violências, práticas péssimas contra mulheres e homens. Nós valorizamos o trabalho digno que as pessoas fazem em cada comunidade e a sua contribuição para essa comunidade. E nós tentamos aumentar a conscientização de homens para que eles possam ajudar as mulheres e também assegurar a participação em iniciativas que nós também promovemos a poupança para que essas comunidades possam usar a sua renda de uma forma melhor. Estamos contribuindo para esse desenvolvimento, é, para esse desenvolvimento sustentável, porque não é só um objetivo, mas também comprometendo todos os outros SDGs, porque se a gente esquecer sobre esse, a gente está esquecendo os outros SDGs. Se nós deixarmos as pessoas para trás, isso vai afetar o respeito para as mulheres, mas respeito para todos os seres humanos. Então, é importante oferecer treinamento sólido, treinamento com educação, é, promover não só a igualdade para as mulheres, mas também acesso para trabalhos dignos, para que elas possam contribuir para a renda da família. Tudo isso precisa ser parte da promoção das pessoas e a promoção de famílias, comunidades e sociedade para que a gente possa desenvolver é, uma sociedade que é mais resiliente. Então, em geral, nós podemos dizer que isso é o que eu queria compartilhar com vocês. E há diferentes ações que a gente pode tomar para garantir a inclusão e não deixar ninguém para trás. Porque é claro que tem muita gente que foi deixada para trás. O que a gente tenta fazer estar perto das pessoas, ouvir as comunidades, saber as suas realidades e criar inclusividade, porque o governo e as instituições nem sempre oferecem participação para as mulheres. Apoiar o crescimento das famílias, valores cristãos, uma espécie de confiança que está próxima das pessoas, que cultiva solidariedade, fraternidade e um ambiente saudável. Talvez o país não entenda, mas nós estamos realmente tentando fazer uma contribuição.
Nós criamos comunidades, consensos de família, irmãos, irmãs, famílias que sabem que nós precisamos trabalhar todos juntos para o bem-estar, sem excluir ninguém, e a igualdade de gênero ainda é muito importante. Quando as comunidades querem se organizar, então é muito difícil dar a participação completa para mulheres, muito embora a atitudes sexistas, nós estamos colocando as mulheres no centro e não é nem coparticipação, mas é a forma de colocar as coisas em moção. Tentamos fazer com que as pessoas façam cursos de treinamento para ter poupanças. Eu quero falar com vocês hoje porque todos os nossos apostolados estão relacionados a esses ODS diferentes, mas isso compreende tudo que nós estamos fazendo para aumentar a conscientização e empoderar. Nós temos uma experiência definindo e conhecendo as dinâmicas desses ODS. Eu sei que nós podemos contribuir para que as pessoas tenham uma vida completa. As pessoas estão em todas as dimensões com esse a vista, a pessoa é vista em todas as dimensões e o crescimento contínuo é oferecido a eles em solidariedade que é promovida para criar a comissão mais sustentável, para que ninguém fique para trás. Eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, que nós queremos ajudar uma condição sustentável para todos. Esse é um resumo daquilo que eu quero falar. Eu concordo com a Norma, tem ainda algumas coisas que precisam ser feitas. Obrigada, Oscar. E agora nós temos uma ideia muito boa sobre El Salvador. Eu quero enfatizar uma coisa muito importante que você falou para nós sobre segurança e que às vezes, principalmente os nossos líderes de governo, nos apresentam com uma segurança falsa. A gente acha que a gente pode ter é fácil trabalhar sem gangues e gangues. Nós não devemos escolher entre o desenvolvimento que atende ao desenvolvimento natural. Vamos insistir que não é desenvolvimento de qualquer jeito, se não atender a tudo, e não é segurança se não envolver essa vida plena
que você estava mencionando. Então, a gente não deve ficar quieto e nem estar em paz. Se o governo está pegando um tipo de desenvolvimento e está colocando em outro lugar, nós sabemos que a ideia real de desenvolvimento e de segurança tem a ver com muitas liberdades, incluído não só a liberdade de falar, de pedir os nossos direitos, de ter conforto, de estar livre. E nós precisamos movimentar tudo isso de uma forma integral e não ter um intercâmbio entre eles. Muito obrigada por falar sobre esses aspectos, quando a gente vê isso sendo manifestado em El Salvador e tantos outros lugares. Nós temos mais um palestrante para hoje. Nós vamos ouvir o Nicolas Ilan, que é um missionário claretiano na Indonésia. Por favor. Obrigada. Eu gostaria de explicar sobre o ODS número 8, que é muito importante, baseado no relatório. Em primeiro lugar, a Indonésia é um país grande, com mais de 86 milhões de pessoas, e o número de pessoas pobres em 2025 eram 85 milhões de pessoas. Num passo de 2 milhões de pessoas em dezembro. E quanto ao desemprego, 7 ponto, nós temos 75% de todo o custo. Nos últimos anos, nós estabilizamos mais ou menos 5%. E em 2020, por causa da pandemia, nós, a minha observação pessoal do nosso país, nós focamos no objetivo de desenvolvimento sustentável, que é para um desenvolvimento sustentável econômico e para trabalho decente para todos. Primeiro, um ponto-chave que tem a ver com esse número, com essa iniciativa, promover o trabalho para conseguir chegar num trabalho decente para todo mundo, incluindo mulheres e jovens, promovendo políticas que apoiam a criação de empregos e crescimento inclusivo, com o foco de reduzir a pobreza e a desigualdade. Qual é o objetivo chave? Promover políticas que apoiam trabalho para todos na educação, no treinamento e
promover o meio ambiente. Eu também gostaria de falar sobre desafios. Eu acho que é o SG 8 e a infraestrutura e os problemas no mercado de trabalho. Nós temos também problemas do crescimento econômico, temos um alto nível de informabilidade, temos desigualdade na educação, temos fragilidade em vários setores e temos desigualdade. Essa parte do sindicato e os problemas que nós temos que estão promovendo muitos desafios, os problemas verdadeiros que nós temos na Índia, na Indonésia, são que as pessoas são mandadas embora, insegurança de trabalho, salários baixos, problemas de educação, desafios econômicos enormes, automação. Desculpe, gente. Nós precisamos focar na. Precisamos atingir um desenvolvimento sustentável. Os esforços e o comprometimento de atingir o ODS número 8 para promover trabalho decente, enfatizar também a importância da colaboração. O segundo é sobre a crítica do nosso governo. Se você reportar no ODC número 8, primeiro, gente, eu acho que ele ficou sem som. Ah, não, voltou. Enfatizar o crescimento sustentável e tem uma proteção inadequada dos direitos do trabalhador e também limitar o foco no trabalho e atenção insuficiente e mitigação de mudanças climáticas. Eu quero explicar antes de chegar na parte de observação. Falta de crescimento sustentável e o foco também sem lidar com esse aspecto sustentável. Isso tem acontecido
pela indústria que pode causar problemas para o meio ambiente e também a proteção de trabalhadores. Temos sido criticados por não criticar, não proteger os trabalhadores no setor informal. Muitos trabalhadores não têm acesso à segurança social. Então, um número significativo de trabalhadores não tem acesso, de acordo com mais ou menos 60. Nós temos muitos trabalhadores informais que não têm acesso à segurança social. Só 0,010 participam na segurança social. Os trabalhadores formais, por outro lado, têm um melhor acesso aos benefícios de segurança social, 62,40% dos 46 milhões de trabalhadores formais trabalhando no programa. E quanto a esse cálculo, os governos, o sistema de segurança nacional tem como ideal proteger os cidadãos, mas se a cobertura é subótima, principalmente para os trabalhadores informais, como pessoas especiais ou preocupações com o ambiente, a expansão da mineração e outras indústrias tem levado ao desmatamento e danos. Então, precisamos ter. Isso tudo é muito preocupante e precisamos, quando a gente fala de trabalho decente, mas se não lidamos com isso, se nós temos horas de trabalho que as pessoas estão enfrentando, nós não temos atenção suficiente para a desigualdade e nós precisamos promover crescimento inclusivo, mas isso não está, essa desigualdade não se lida com ela corretamente. E o último sobre mudança climática e as políticas de energia devem ser criticadas por causa de eh, combustíveis fósseis e isso pode influenciar a mudança do clima e também reduzir as emissões de gases. Uma preocupação específica que nós vemos é a energia renovável. Isso tem sido reduzido e também muitas críticas para apoiar a transição para a energia sustentável e o foco em crescimento econômico. Isso tudo preocupa com o impacto no todo. Nós temos algum progresso para atingir os objetivos, nós não lidamos de forma adequada com os desafios e a complexidade de promover o crescimento sustentável. E o terceiro, o,
a nossa congregação, que contribui para o progresso no ODS número 8, nós temos mudanças econômicas com crescimentos industriais. Temos investimento em infraestrutura e transformação digital e também apoio para empresas de tamanho médio. Tudo isso está gerando oportunidades econômicas. Então, nós precisamos melhorar a qualidade dos estudos, fortalecer a proteção e apoiar os esforços com a congregação tem alguns programas para trabalhadores e funcionários, mas nós fazemos um acordo para todos os funcionários. Isso é baseado no regulamento do governo. Nós precisamos atualizar os salários de acordo com as regulamentações. Precisamos promover a saúde e nós precisamos dar saúde, seguro de saúde para todo mundo. Também precisamos apoiar as empresas pequenas e médias e precisamos aumentar as oportunidades. Nicolas, se você puder concluir, porque o tempo nós não podemos continuar por muito tempo. Então, precisamos melhorar a qualidade da educação e trabalhadores, funcionários. Nós podemos ajudar as pessoas. Precisamos ter cooperação com cooperativas e ajudar, apoiar as pequenas empresas para eles poderem trabalhar bem com os seus negócios, para melhorar o seu bem-estar, melhorar o bem-estar dos membros e melhorar a comunidade, aplicar os ensinamentos e
o desenvolvimento, nós temos um capital. Eu, infelizmente, vou ter que encerrar a tradução agora por conta do horário. Eu agradeço muito e até a próxima. The credit union develops economic enterprises and help educate poor children and elderly and also the sick. In addition to building a cooperative management system with a digital system, the main programs of credit union are entrepreneurship education, skills training, organic fertilizing processing, and business management training. So thank you for listening me in my report about Indonesia, especially in my base North Sumatra when I work with more of the pensioners here are the poor. Thank you very much. Thank you very much, Nicholas, and for sharing that really interesting approach to a ministry that is providing financial services in an alternate manner that seeks financial justice and opportunity at the community level. It's a wonderful example of how to respond to the challenges you described on the systemic level, which it was amazing how much each point you described was an echo of something else that we heard from another country even earlier today. So thank you, and thanks to all our speakers today for their fabulous contributions and insights. And we hope that all of you will be able to join us again tomorrow when we gather at the same time for more input and insight related to Sustainable Development Goal 14, which is healthy aquatic ecosystems. Thank you all very much. Hope to see you tomorrow. Gracias por todas esas aportaciones. Muchas gracias. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Merci un pile. Gracias, Elena y equipo. Gracias a todos. Saludos. Thank you. Thank you very much. Thank you for the insight shared. Thank you. Thank you, Teresa. How are you? Hasta mañana, Teresa. Y hasta mañana. Bye, bye. Bye, Sister.